Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como que tá o áudio aí? Tá tudo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Ok, já me conta de onde vocês estão nos assistindo. Isso, sejam todos muito bem-vindos. Estamos fazendo, a última live do Fevereiro Roxo e hoje com uma convidada muito especial, a doutora Marcela Agostinho. Ela é neurologista e hoje a gente vai falar sobre a fibromialgia e o que acontece com o cérebro, dos pacientes fibromiálgicos. Sejam todos muito bem-vindos. Já vou convidar a doutora Marcela. Aproveite e já envia essa live para as pessoas estarem assistindo também com você, aprendendo mais um pouquinho da fibromialgia. Vamos convidar a doutora Marcela. Meu nome é Gisele, alguns aqui já me conhecem, né? Meu nome é Gisele Medeiros, eu sou enfermeira, sou especialista em gestão hospitalar, qualidade e segurança do paciente e também UTI. E para entrar também, pessoal de Maceió, Portugal, que bacana, São Paulo, sejam todos bem-vindos, Minas Gerais, Distrito Federal, que legal. A doutora Marcela está entrando, boa noite. Oi, boa noite. Bem, Tudo bom? Tudo joia. Muito, muito bem-vinda mais uma vez, que alegria apresentar mais uma live com você. Pois é, muito bom. Agradeço demais vocês aí pelo convite. Muito bom estar com vocês. Pois é, muito bom ter você aqui com a gente. Fica à vontade em se apresentar. Ah, sim. Então, meu nome é Marcela Agostinho. Eu sou neurologista, trabalho em Goiânia. Meu consultório é aqui em Goiânia. Também fiz residência, além da neurologia, em neurofisiologia e sou especialista em dor. Eu tenho título de especialista em dor pela Sociedade Brasileira de Dor. Então, eu trabalho especialmente nessa área. E tem um tempo aí que eu estou falando sempre sobre a fibromialgia, bem estudando a fundo. O interesse veio a partir dessa especialização em dor, que eu fiz essa pós-graduação, em que eu pude entender mais sobre a doença, porque até então eu tinha um conhecimento muito superficial. E então, quer dizer, na graduação, muitas vezes o médico generalista, ele não tem uma visão aprofundada como médico de dor para entender a fundo o que é de verdade a fibromialgia. Então, eu pude entender mais os mecanismos, como que tudo acontece quando eu fiz essa especialização em dor. Certo, por isso que a gente tanto fala, doutora Marcela, que a importância, do paciente procurar um especialista, com a fibromialgia para tratar exatamente essa dor. É igual você falou, o médico o clínico geral, ele tem uma visão muito básica, Não tem uma visão ampla, não tem um conhecimento mais específico, né? Exatamente. Assim, aprende o básico ali, Sim. ainda, às vezes ainda tá só no conceito ali, mas não tem um entendimento profundo, né, do que acontece, as alterações, etc. Verdade. A gente tá olhando aqui os comentários, pedi o pessoal para falar de onde estão nos assistindo, E a gente tem público aqui no Brasil inteiro e fora dele. O pessoal da Europa também está se fazendo presente aqui, é muito Pois bom, é, olha né? só que interessante, né? Tem gente do Aqui, Brasil inteiro, do mundo. exatamente. Muito bom. Muito bom. Doutora, hoje a gente vai falar sobre fibromialgia, E os sintomas neurológicos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente iniciar, o que acontece, com o cérebro de quem tem a fibromialgia? Então, o cérebro da pessoa com fibromialgia é um cérebro, a gente fala que ele é hiperexcitável. Exato. Ele tem as áreas de dor muito ativadas. Então, as áreas, a gente tem áreas no cérebro, tem área da fala, área da motricidade, da sensibilidade, área de dor. Então, no paciente com fibromialgia, essas áreas de dor, elas são maiores, porque quanto mais elas estão chegando estímulos ali, elas vão aumentando.
Esse mecanismo se chama sensibilização central. Esse mecanismo vai chegando de dor e não tem como aquele cérebro ali, ele está hiperexcitável e não tem nada inibindo aquele mecanismo, porque a gente tem menos neurotransmissores aí que é contra a dor no cérebro do fibromialgico, e acaba que a área de dor vai se expandindo, né? E o cérebro de quem tem fibromialgia também tem um desequilíbrio de neurotransmissores. E aí, os neurotransmissores, por exemplo, as endorfinas, serotonina, noradrenalina, dopamina, elas estão em menor quantidade. E nisso, elas estão bloqueando menos as vias de dor. Então, eu tenho, às vezes, subindo muito estímulo de dor, mas eu não tenho esse efeito contrarregulador que faz bloquear essa via que está entrando, essas vias de dor que estão subindo no cérebro. E nisso vai subindo, 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 estímulos dolorosos, porque o corpo está todo dolorido, né? Com nódulos, forma-se nódulos. E não tem, por sua vez, a ação inibitória. Então, só está subindo o estímulo. Aí foi o que eu disse, vai subindo muito, não tem como reagir contra a área. O cérebro ele vai ficando cada vez mais inflamado e recebendo cada vez mais estímulo de dor. O cérebro vai mandando estímulos para o corpo. Eu estou sentindo dor, o corpo vai ficando cada vez mais sensibilizado. É aquele corpo bem dolorido, você toca em qualquer parte do corpo, dói, né? Então é por isso, porque não tem esse mecanismo de defesa contrarregulador da dor. Certo. Por isso que esse paciente queixa tanto de dor, né? Dor generalizada no corpo todo. Exatamente. Sim, porque aí às vezes é em poucas regiões. Uhum. Só que aí, como o cérebro não consegue inibir, aí vai aumentando, aí aquelas áreas de dor vão se expandindo no cérebro. E aí, por sua vez, não tem o bloqueio e vai chegando mais. Aí acaba que o cérebro fica com uma área de dor muito grande, né? E fica mandando a informação que todo o seu corpo está doendo. E aí vai aumentando as áreas de dor. Por isso que a gente fala que é tão importante a gente agir nessa via contrarregulatória, nesse bloqueio, porque senão só está chegando via de dor lá para cima. Então, por isso que a gente tem que fazer o tratamento, para fortalecer essa via contrarregulatória aí, aumentar a serotonina, noradrenalina, para fazer um bloqueio nessa chegada de tanta dor que acontece no corpo de quem tem fibromialgia. Exato. Doutora, e com isso a gente tem, né, o paciente tem alguns desequilíbrios, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da perda de memória, o que que causa isso, por que que ocorre essa perda? Então, tudo no nosso cérebro é questão de sinapses, é a relação com os outros neurônios. Então, assim, tudo que a gente estimula muito no nosso cérebro vai crescendo aquelas áreas. Então, uma pessoa, por exemplo, que treina muito bem um equilíbrio, que treina muito determinada habilidade, o cérebro vai fazendo sinapses naquelas regiões ali correspondentes e vai ficando cada vez maior aquela área. Então, uma pessoa que sente muita dor, o cérebro, ele fica hiperexcitável, áreas de dor hiperativadas, as áreas de dor vão ficando maiores do que elas realmente são, se comparado com uma pessoa que não sofre com fibromialgia. Então, esse cérebro da pessoa com fibromialgia, vamos dizer, ela é tomada por estímulos dolorosos. Então, ele tem um problema de memória, foco, atenção, porque o cérebro, vamos falar assim, está tomando conta da dor, né? Então, quais as informações que chegam para ele? O meu corpo está todo dolorido. E ele está, por sua vez, respondendo a esse estímulo. Realmente, o corpo está todo dolorido, vamos contrair mais a musculatura, vamos deixar o paciente mais inerte, mais em alerta. A pessoa com dor, ela fica em alerta, ela não dorme, né? Porque quem que consegue dormir tranquilamente com o corpo todo dolorido e superativado, a musculatura toda contraída? E aí, o que vai acontecendo? As áreas de memória,
foco, atenção, aprendizado, equilíbrio, vai reduzindo. Essas áreas vão ficando menores e as áreas de dor, que era às vezes pequena, com o tempo elas vão se expandindo por um mecanismo que chama denominado sensibilização central, vai sensibilizando todo aquele cérebro. Por fim, o cérebro ele fica super reativo, super hiperreativo. Então, assim, qualquer estresse que a pessoa passa, ela sente mais dor, ela dorme menos uma noite, aí ela vai sentir mais dor. Ela tem um leve desentendimento com alguém, ela já se trava toda, porque os mecanismos compensatórios estão debilitados, estão reduzidos. Certo. Doutora Marcela, tem umas perguntas aqui o pessoal está perguntando por que causa enjoo. E aí fala também sobre, até anotei aqui, sobre dormência também, né? O formigamento. Ah, sim. Então, a ansiedade, principalmente, ela causa uma coisa que chama sintomas neurovegetativos. Certo. Como ela altera muito a questão da adrenalina, a pessoa que acaba por esses mecanismos de dor superativados, a pessoa fica em alerta. E aí, a questão de ficar mais em alerta gera alterações de sensibilidade também. A ansiedade, a pessoa quando está em ansiedade, não sei se alguém aqui já passou por isso, numa crise de ansiedade, numa crise de pânico. Ocorre uma descarga de adrenalina, a pessoa sente dormência nas mãos, nos pés, na boca, uma falta de ar extrema, né? E pode adormecer várias partes do corpo. E isso é temporário, depois passa. Então, é justamente por conta desse desbalanço de neurotransmissores, por essa desregulação, e acontece muito em pessoas ansiosas, principalmente, as dormências e formigamentos. E, consequentemente, Tem gente que já falou, eu já passei, meus pés ficam muito quentes, já senti. Então, assim, eu já trabalhei muito tempo em pronto-socorro, é muito comum chegar paciente achando até que está tendo um AVC. Porque uma crise de ansiedade tão grande e o cérebro não consegue reconhecer aquilo, é uma descarga de adrenalina muito grande, não tem, os mecanismos contrarreguladores estão deficitários, e aí a pessoa está com taquicardia, falta de ar, dormência, formigamento e aquela sensação de pânico, um mal-estar muito grande, né? Então, é comum acontecer esses sintomas neurovegetativos que chamam. certo. E também o cansaço, né? O cansaço físico também está relacionado, cansaço físico, mental também está relacionado a esse desequilíbrio. Isso, é um cérebro que não descansa, né? É um cérebro que está assim o tempo todo ligado. Eu tenho vários pacientes que falam assim, doutora, a minha mente não desliga. Eu tô o tempo todo acordar, eu deito para dormir e minha mente fica pensando ali 1000 pensamentos. Então, é uma mente que não desliga. E o sono é ruim. E nisso aí, o fato de você não ter um sono bom, um sono de qualidade, reparador, isso vai gerar o quê? Cansaço, fadiga, cansaço físico e mental. A importância da qualidade do sono é fundamental. Então, assim, a gente tem que procurar melhorar o sono de todas as formas. E que formas são essas? Primeiro, a higiene do sono. Procurar, assim, depois das 9 horas, procurar se restabelecer mentalmente de uma forma tranquila. De que forma? Abaixa as luzes da casa, às vezes fala num tom de voz mais baixo, abaixa o som da televisão, deixa o celular e não mexe no celular depois das 9. Isso se chama higiene do sono. Isso tudo se chama higiene do sono. Se mesmo assim, mesmo com a higiene do sono, você não conseguir dormir, aí é a hora de você usar a medicação por um tempo. Mas que não é tarja preta, viu, pessoal? Não é, quando a gente fala de usar medicação, longe de usar benzodiazepínicos, tais como diazepam, clonazepam, esses tarja pretas que são sedativos, não melhoram o sono de verdade, eles fazem a pessoa dormir, mas no outro dia tem que tomar de novo e o sono vai na verdade, ela se torna dependente daquela substância
E o sono não melhora com o tempo, ao contrário de que nós temos outras formas de tratamento da insônia que vai melhorando e com o tempo a pessoa nem precisa de usar aquele remédio mais. Eu tive uma paciente que eu passei o tratamento, ela falou assim, nossa, doutora, eu tô parando de usar, eu nem tô precisando. E ela tinha uma insônia muito grande. Porque, engraçado, agora chega assim, na hora de dormir, eu não preciso mais dele. Aí eu falo, olha, mas não é bem assim, não pode parar de uma vez. Nenhuma medicação a gente pode parar de uma vez. Ela quer dizer, é um sinal que ela está melhorando o sono, mas tem que ser reduzido gradualmente. E aí depois a gente tira, mas é um bom sinal. Verdade. Olha só, o Fala, fala, Zolpidem pode gente. ser usado no tratamento da fibro. Olha, o Zolpidem é uma medicação, causa dependência. Se você lê em bula, o uso dele é por 8 semanas. Então, ele prejudica a memória. Com o tempo, as pessoas que usam o Zolpidem começam a queixar que a memória está ruim. Ele não ajuda na melhora da qualidade do seu sono. Ele é um indutor do sono. O que quer dizer isso? O que ele é? Um indutor do sono. Ele faz a pessoa entrar no sono, iniciar o sono, mas não mantém aquele sono. Então, e outra, o Zolpidem, hoje está tendo tantos problemas que a gente vê, tanto relatos no Instagram quanto em consultório, de pessoas que usam o Zolpidem e fazem coisas inesperadas, né? Por exemplo, sai de casa, bebe bebida alcoólica e faz alguma besteira, briga com alguém, causa alucinações visuais. Tem pessoas que vê coisas, toma o Zolpidem e vê coisas que não existem, faz coisas que não deveria. Então, assim, não é o adequado, tá? Então, tem várias opções aí que a gente trata a fibromialgia que melhora a qualidade do sono. Certo. Então, as pessoas gostam muito de passar a experiência, isso é muito bom. A gente vê aí que tem pessoas bem medicadas, né? E como pregabalina é uma boa medicação. Tem pessoas falando que é a mitriptilina. A mitriptilina, vários estudos mostram que é uma medicação excelente para a fibromialgia e ela tem o benefício que melhora o sono, né? Então, tem pessoas aí que, olha só, tomo chá de capim cidreira, camomila. Essas são técnicas naturais que vocês podem utilizar e que são as melhores formas, porque além de ser baratas, você pode usar a vida inteira, né? Não tem restrição de tempo. Verdade. Doutora Marcela, vamos falar um pouquinho sobre a fibromialgia, autismo em crianças, isso é muito comum? Tem algumas perguntas em relação a esse assunto também. Então, isso não é muito comum. Eu vi, assim, algumas pessoas perguntaram sobre isso, a questão da relação da fibromialgia com o autismo. Pode acontecer porque tanto o autismo quanto a fibromialgia é um estado de hiperexcitação cerebral. Tem uma hiperexcitabilidade cerebral. Então, essa questão do cérebro que a gente comentou, do cérebro não desligar, um cérebro superativo, hiperreativo. Então, temos nas duas patologias. Até vi um estudo recente falando do autismo em relação à enxaqueca, que tem muita relação de autismo e enxaqueca justamente por isso. Porque como é um estado de hiperexcitabilidade cerebral, é comum aos dois casos. Aí eu imagino que também a fibromialgia cursa com as mesmas, com essas mesmas características, tem desbalanço de neurotransmissores. O paciente que é autista, ele geralmente é muito ansioso, tem distúrbio do sono, tem uma dificuldade imensa de dormir. A criança que é autista, desde bebê, tem dificuldade para dormir. Então, a fibromialgia, uma peça-chave aí é a melhora da qualidade do sono. O sono ruim piora muito a fibromialgia. Então, a primeira coisa, se você tem fibro e se o seu sono não é ruim, se o seu sono não é bom, se o seu sono não é bom, primeira coisa, buscar melhorar a qualidade do seu sono, de todas as formas, tá? Um ambiente, tem que ver o que pode ser melhorado no seu ambiente. Quarto organizado, sem bagunça, ajuda muito, né? A temperatura do quarto ajuda.
Se você estiver num quarto com muito calor, por exemplo, você não dorme bem. Então, tem que olhar o que pode ser melhorado para o seu sono ser melhor. Fazer exercício físico pela manhã, nada de fazer à noite para quem tem dificuldade para dormir. Acordar mais cedo, porque aí à noite você está morto de sono, você vai dormir. Então, todas essas coisas você tem que estudar. Cada caso é um caso, cada pessoa é um ser. Então, tem pessoas que já falam, não, eu não consigo acordar cedo. Tudo bem. Então, acorde aí no seu tempo, 8, 9 horas, mas também não é legal acordar 10, 11 horas, sabe? Assim, você tem que ter uma rotina, mas também eu vejo pessoas assim que falam, ai, doutora, meu sono é muito ruim. Aí quando você vê que hora você acorda, 11 horas, meio-dia. Uai, mas você tem que gerar uma disciplina. Sim. Ok, se você não consegue acordar 6 horas da manhã, 5h30, tem gente que acorda e acha bom e acha que é assim que é bom e que se dá super bem nessa rotina. Mas eu acho assim, 8h30, 9 horas é um bom horário, viu? Certo. Doutora, eu tomo Zolpidem há uns 4 anos. Como faço para parar de usar? Então, você pode fazer a higiene do sono, você pode tentar diminuir a dosagem. Por exemplo, partir o comprimido. Você usa um comprimido, começa a usar metade, né? Aí seu corpo vai adaptando até você conseguir tirar. Se de tudo não der certo, aí você vai ter que buscar a ajuda de um neurologista para mudar a medicação. Na verdade, fazer uma mudança do Zolpidem para outra medicação que é mais fácil de ser retirada. Porque o Zolpidem, assim como o tarja preta, induz a uma dependência muito forte. Então, às vezes, você vai ter que fazer o quê? Migrar do Zolpidem para outra medicação que é mais fácil de tirar. Aí você pode pensar assim, não, mas eu troquei, então, um remédio por outro. Não, mas o Zolpidem é difícil de tirar, o outro é mais fácil. Entendeu? Deixa eu ver. Tem muita gente perguntando sobre as medicações. Sertralina também, a fluoxetina. Sertralina, fluoxetina são bons medicamentos para ansiedade, mas que dependendo da pessoa, pode ser que essas medicações sejam fracas, porque elas são medicações boas, mas são das medicações, vamos dizer assim, com menos efeitos colaterais, até são medicações que causam menos efeitos colaterais. Podemos usar, por exemplo, em crianças, em gestantes, tanto a fluoxetina quanto a sertralina. Então, às vezes, se for uma ansiedade não tão forte, são boas medicações. Agora, tem outros ansiolíticos mais fortes. Certo. Estão perguntando se eu atendo online, eu atendo, tá? Quem quiser pode me chamar por direct, que depois a gente conversa e marca. Certo. Aí alguém falou, para mim, sertralina não faz nada. Pode ser que a dose esteja baixa, mas às vezes não é a dose. Às vezes é que a medicação é uma boa medicação, mas é o que eu falei. Às vezes tem que ser ansiolíticos mais fortes. Sim. Vou ver aqui. Tem algumas perguntas aqui, doutora, que fala sobre, a gente até já falou um pouquinho sobre isso, a questão da alteração de questão da audição, da coceira no corpo, do ouvido, dores de ouvido, coceira no ouvido. Você até já falou um pouquinho sobre isso, né? Por causa o zumbido. E a coceira no corpo, na pele, ela pode ser causada pela fibromialgia ou não? A fibromialgia pode causar alguns sintomas dermatológicos, até além de nódulos, né? Forma nódulos musculares, pode gerar coceira, pode gerar até manchas, equimoses, é a coisa mais engraçada. Tem pessoas que com fibro, que passa por um estresse muito forte, começa a aparecer manchas roxas na pele. Então, e isso aí depois a pessoa fala, engraçado, doutora, depois sumiu do nada. E são pessoas que às vezes a gente manda até para hematologista, né, para investigar essas manchas roxas e realmente não é encontrado o motivo. Mas é sempre bom investigar. Mas tem pessoas que às vezes ocorre mudança de cor, às vezes fica mais branco a mão por algum motivo. Então, coceira pode acontecer sim. E
às vezes investiga, faz teste com alergista, todos os testes não encontra-se nada e pode ser de fundo emocional, porque a gente sabe aí que a fibro tem sempre um gatilho, né? Tem a questão genética, mas tem sempre algum gatilho, um trauma, algum problema muito intenso que a pessoa passou, alguma questão aí familiar, algum acidente que sofreu, alguma infecção pode ter gerado, pode ter sido esse gatilho. Por exemplo, chikungunya é uma infecção que causa, que desencadeia muito. Covid desencadeou muito fibromialgia em várias pessoas, principalmente quem teve Covid mais grave, uma forma inflamatória mais intensa. Então, assim, a gente sabe que a pessoa, a fibromialgia é o seguinte, tem que ter um gene, tem que ter uma predisposição genética e tem que ter um gatilho, né? Então, tem que ter um motivo ali que foi a partir daquilo ali que tudo aconteceu e a doença começa a se desenvolver. E aí começa a acontecer todas essas alterações a partir de aí. Um trauma muito forte, dá um gatilho, e aí começa todas essas alterações. A musculatura começa a contrair, começa a ter dores em várias partes, e alterações de sono e etc. Certo. A Janaína falou que descobriu o Covid na fibromialgia após a dengue. Então, Ela, ela descobriu, como é que foi? Descobriu Covid após a dengue? a Janaína disse que descobriu a fibromialgia Após dengue. sim, e Sim. muitos Após que dengue. teve Covid diz que piorou muito a questão da fibromialgia. Uhum. Tem muitos relatos, Eu né? tive depois do Covid, muita gente falando mesmo. A outra aqui, no meu caso, foi após uma cirurgia de coluna. O HTLV tem alguma coisa a ver com fibromialgia? Tem, é um vírus, né? Que causa dor e paraparesia. O que quer dizer isso? Paraparesia é fraqueza nos membros inferiores. E é uma infecção viral que pode, sim, a partir daí, causar fibromialgia. Tem hepatites também, que tem estudos mostrando que hepatite B, C, evolui posteriormente com fibro, as pessoas depois do diagnóstico. Então, pode acontecer depois de várias infecções. Doença do carrapato, gente, é muito, muito comum. Depois da doença do carrapato, que é uma doença que altera a questão imunológica do corpo, começa a ter reações autoimunes, e é até difícil tratar a doença do carrapato, tem que ser por um tempo, e as pessoas desenvolvem dores no corpo, todo o quadro correspondente, com todos os sintomas de fibromialgia e todos os sintomas neurológicos. Esses nódulos, pessoal, que vocês falam tanto, o que eu acho que mais dá certo para dissolver esses nódulos é você ter uma pessoa que você de confiança, que trabalha com massagem, que é um fisioterapeuta bom, que desativa esses nódulos com massagem, com técnicas manuais. Né? Então, aqui, por exemplo, em Goiânia, eu conheço a doutora Marina Barbosa, por exemplo, ela consegue desativar esses nódulos através de massagem, ela até usa massagem canábica, com óleo à base de cannabis, ela usa o laser. Hoje tem muito estudo falando que usar laser nesses nódulos, você consegue desfazer esse nódulo. Por quê, gente? Se você não desfaz esse nódulo, ele é um ponto gatilho de dor, ele não vai doer só naquele... por exemplo, se você tem um nódulo aqui, essa região toda aqui vai ficar dolorida, não só no nódulo. Então, você tem que desativar esse nódulo, tá? Então, o que eu falo, assim, às vezes você toma remédio, não vai resolver. Você vai ter que fazer uma massagem relaxante. Aqui em Goiânia tem alguns lugares que fazem massagem chamada trapeziana. Trapeziana que trabalha toda essa região aqui do trapézio, do pescoço. Então, assim... busque esses lugares, porque às vezes você fala, nossa, mas eu estou usando remédio, tá tudo certinho, e mesmo assim eu tenho nódulos, então tem que ser com terapia técnica manual. Certinho.
Tem uma... Teve gente que falou cannabis e pilates, é uma boa opção, uma boa opção. Tem gente falando, sou de Goiânia, queria o contato da doutora Marina. Vai lá no meu Instagram, hoje ela fez um post falando sobre laser e ela me marcou como colaboradora. Vai lá para você ver as técnicas que ela faz de laser, de massagem canábica, liberação miofacial. Várias pessoas falando aí da liberação miofacial, que ajuda muito. Gente, ajuda mesmo, tá? Tem pessoas que tratam a fibromialgia com massagem, uma vez na semana. Não precisa de remédio. A pessoa fala assim, não, eu sem minha massagem não sou nada. Então, tem gente que não gosta de tomar medicação. Então, tem formas de você tratar? Tem. Exercício físico, a massagem, uma vez por semana. Pronto. Você não tem efeito colateral, né? Você não vai passar mal com... Porque toda medicação tem o seu efeito colateral possível. Então, tem pessoas que dão certo com as técnicas que são não medicamentosas, tá? A Ana falou que melhorou bastante com as massagens. Inclusive, a gente fez uma live com a doutora Marina, tá salva aqui. Depois vocês dão uma olhadinha lá. A gente vai deixar o contato dela aqui também. É muito bom. Benefício, né? Ver o que Sobre a mais. ATM, estão falando aí, ATM. Sim. Isso aí, a gente tem... É muito importante tratar esse problema da articulação temporomandibular, porque tem pessoas que trava, que fica até sem conseguir comer, sem conseguir falar de tanta dor. Porque na hora que dorme, sem querer, de forma inconsciente, né, involuntária, trava toda essa musculatura, E aí, tem como é recomendado o tratamento disso? Você pode fazer aquelas plaquinhas com o dentista, né? Não são muito caras, você faz essa plaquinha e dorme com elas. E é um conforto muito grande, gente, é muito bom. Eu durmo com plaquinha porque isso me ajuda muito. E então, assim, quem puder fazer esse tratamento, porque isso dá dor de cabeça. Se você não trata, além de a dor aqui, ó, o que eu falei? Se a gente não trata dos pontos de dor, começa a irradiar. De repente, essa dor aqui, ó, ela começa a dar dor lá atrás, ela começa a dar dor de cabeça. Tem muitas pessoas que tratam dor de cabeça com neurologista, mas é um problema de ATM. Então, às vezes melhora só com a plaquinha, às vezes precisa de botox, pode ser aplicação de toxina botulínica também. Certo. Tem gente que fala que pode tratar, perguntando se pode tratar a fibromialgia sem medicação. Depende do grau. Tem pessoas que têm um grau leve, né? Então, ela consegue fazer os tratamentos esses tratamentos não medicamentosos e cuidar das crises, né? Então, você tratando apenas das crises. Às vezes ela tem crise de às vezes, ter muita dor no corpo, ficar de cama, mas é de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Ela faz exercício físico, ela faz massagem. Então, acaba que se for um caso leve, consegue se manter dessa forma. Faz gerenciamento de estresse, tudo. Agora, se for casos moderados, mais intensos, pessoas muito ansiosas, que estão com insônia severa, com transtorno de humor muito forte, aí não tem jeito. Tem que usar medicação, sim, viu? Certo. E a questão do ozônio, ozonioterapia? Tem várias pessoas perguntando. Olha, a ozonoterapia não tem respaldo científico dentro da medicina. Ai, desculpa. Ai, desculpa, gente. Ozonoterapia não tem respaldo dentro da medicina. Pode ser que ainda futuramente saiam estudos e tal, mas assim, é uma coisa nova que até o CFM já liberou vários documentos aí falando que não aprova, que ainda não tem nada que diz que isso é benéfico e tal. Mas assim, mal não faz, mas a gente não tem grandes evidências aí, né? Às vezes vale a pena tentar, né? Não sei, às vezes a pessoa achou que ajuda e a gente, tudo é futuro, a gente tá esperando aí, né? Novos resultados. Certo. Tem gente falando aqui, a período menstrual piora. Realmente, o período menstrual, pessoal, até para quem tem fibromialgia, enxaqueca,
então sofre mesmo, porque as alterações hormonais fazem uma bagunça na nossa cabeça. A mulher sofre mesmo com essa alteração da TPM. E quem é muito nervosa, por exemplo, fica mais nervosa. Quem é mais ansiosa, fica mais ansiosa. O sono piora no período menstrual. Então, é assim, é um período que a gente precisa tentar vencer ele da melhor forma possível, né? E aí, realmente, às vezes a pessoa entra em crise nesse período, aí tem que buscar medicamentos de crise, né? Tá, pessoas falam de neuromodulação aí. Tem hoje em dia a estimulação magnética transcraniana, é o tratamento mais avançado, é aprovado para dor crônica e para depressão. Realmente é um tratamento muito bom. Só que não está disponível no SUS, né? É tratamento para quem tem condição de pagar. Plano de saúde, alguns planos de saúde cobrem, por exemplo, a Unimed aqui em Goiânia. Esses planos melhores com certeza vão cobrir esse tratamento. Realmente é muito bom. Eu tenho pacientes que tiveram bons resultados com estimulação magnética transcraniana. E a cannabis, olha, eu tô tendo boas experiências com cannabis, mas assim, eu só passo produtos internacionais e de alguns laboratórios nacionais, mas eu não passo de qualquer lugar. Eu olho muito bem da onde que eu tô prescrevendo. A gente sabe que tem que saber prescrever. O que acontece? Chega muita gente no meu consultório achando que o cannabis não prestou, que não adiantou, que ele gastou dinheiro, jogou dinheiro fora. Mas é porque você vai ver, ele está usando um produto que não é bom, às vezes é muito diluído, a dose está baixa, ou às vezes é um produto que a gente não sabe a procedência, então a gente não sabe a quantidade de THC, e aí o THC ele deve ser mínimo, deve estar na concentração que a Anvisa autoriza. E a gente sabe que para fibromialgia, a quantidade de CBD, as miligramas, tem que ser mais alta, não adianta querer usar às vezes. Então, às vezes, a pessoa está ali usando 2 gotinhas, 3 gotinhas, e aí, nossa, isso aqui não está adiantando. Mas tem que saber, você tem que procurar, eu digo, tem que procurar um profissional que realmente saiba prescrever cannabis, que realmente entenda da dosagem dos produtos. Porque às vezes ele tem muito médico passando ali cannabis, tem na farmácia agora, vou ver aqui, deixa eu ver aqui como é que é. Aí olha lá na bula mais ou menos, passa. Só que assim, a bula, gente, ele dá um valor ali que às vezes vai adiantar para você, às vezes não. Às vezes é um valor muito pequeno. Então, tem que saber ter uma experiência com essa medicação, tá? E hoje em dia, os bons produtos são caros ainda. Nós ainda estamos nessa era de que os produtos de cannabis ainda são muito caros. E a gente vê, esses dias um paciente foi nos Estados Unidos, ele falou, doutora, lá é lojinha de cannabis, todo canto que você vai, é muito fácil. Você não precisa de receita de nada, é balinha, é goma de mascar, é spray, é não sei o quê, um monte de coisa. Só que aqui ainda não é assim, né? E aqui ainda tem uma burocracia. E assim, você tem que prezar por usar produtos bons, né? Até nos Estados Unidos eu fico meio assim, porque as pessoas ficam livre acesso comprando, mas será que elas sabem o que elas estão tomando? Que prescrição que é essa? E será que vai dar certo? Não sei, né? Verdade. Alguém falou que em Portugal não podemos usar cannabis nas doenças. Mas eu tive paciente que foi na Espanha, me trouxe foto de várias, em Barcelona, várias lojinhas de cannabis lá, para quem quisesse comprar, sem receita, de qualquer jeito, tá? Então, assim, tudo você tem que falar com um profissional. Tem laboratórios que não são bons, tem produtos de diversas associações aí que não são também, eu não costumo prescrever. Então é isso, gente. Você tem que buscar, você tem que perguntar para o médico. Se você tem experiência com cannabis, trabalha, você estuda cannabis. Hoje em dia é bom que a gente tenha um Instagram, né, para a gente ver. E isso aí ajuda muito o paciente a entender melhor as coisas, né?
Sim, e procurar, né, um profissional que entenda do assunto, né? Sempre reforçar essa questão. O pessoal dos Estados Unidos falou mesmo, que lá eles compram em qualquer lugar. É, Teve livre acesso e eu também, como se diz, eu fico preocupada com esse livre acesso, pois é. né? Porque acaba fazendo uso indiscriminado, né? Outra coisa que eu não entendo muito, assim, é dar a liberdade para o plantio, né? Porque dependendo de determinadas pessoas, a gente sabe que às vezes não vai fazer um consumo errado, que não vai distribuir aquela muda, aquelas plantas, mas a gente não sabe a garantia disso daí. Aí uma pessoa, por exemplo, faz um chá ali. O que que tem naquele chá? Assim, quanto de CBD e quanto de THC que tem ali? E assim, também é muito bom cannabis, mas é coisa nova, tá? É coisa que os estudos que a gente vê são de 10 anos, os estudos melhores aí, é coisa que tá saindo muito recente, porque antes tinha muito preconceito, né? Tem paciente ainda que tem preconceito, tem profissional da saúde que ainda tem preconceito de falar assim, não, nossa, eu vou usar produto à base de maconha, não vou usar isso não. Não sou maconheira, não sei o quê, pensa assim, né? Então, os estudos são novos. Então, a Isso mesmo, gente não pode arriscar, né, de usar qualquer coisa, não. A gente tem que usar produtos de confiança. verdade. Doutora Marcela, nosso tempo está acabando. Ah, Já tem minutos. nossa, é tão bom que a gente nem vê, né, o tempo passar. Eu olhei aqui agora, eu falei, epa, temos que finalizar, senão o Instagram fecha a live e a gente não consegue salvar. Então, Doutora Marcela, para a gente finalizar, gostaria que você deixasse, né, uma mensagem ou uma indicação, algo que você quisesse deixar para os nossos seguidores, além de todo o conhecimento, as informações que você compartilhou com a gente. então, é isso aí. A fibromialgia é uma doença, eu falo que é uma doença de origem cerebral, não é periférica. Hoje a gente sabe que os mecanismos são a partir de alterações de vias de dor, alterações de neurotransmissores, alterações em vias cerebrais de dor. Então, tudo isso hoje está muito bem explicado, viu? Então, se alguém falar para vocês que não existe, vocês podem explicar para essas pessoas que vocês sabem sim que existe, que tem alterações aí que são comprovadas através de exames, a título de estudo, ressonância magnética funcional, no líquor, faz líquor de pessoas com fibra e vê que tem alteração, tem maior nível de substância P, tem alteração de serotonina, a serotonina mais baixa. Então, pessoal, não desistam, tá? Não entreguem os pontos. Eu acho que o principal é isso. Não abaixa a cabeça, tenta viver, continuar vivendo a sua vida. E um dia após o outro vai ter dias bons, mas vai ter dias ruins. E a gente é assim, é com todo mundo, né? Então vamos tentar conviver bem com essa fibromialgia. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa entender isso, que tem momentos difíceis, mas a gente consegue viver com fibromialgia. É importante quem tem fibromialgia sair de casa, distrair, visitar parentes, familiares, amigos, tá? Porque a pessoa com fibra, ela tem muita dor, então ela não quer sair, ela não quer fazer nada. Só que a gente precisa entender que, como o mecanismo é cerebral, você precisa distrair o seu cérebro. Como que é distrair o seu cérebro? Fazendo coisas legais, vamos dizer assim. Coisas divertidas. Procure seguir pessoas divertidas na internet para você ter momentos. Porque às vezes, pessoal, eu falo assim, às vezes quem tem fibro fica seguindo só perfil que fala de fibro, só fibro. Claro que você precisa se informar, mas não precisa seu Instagram ser só disso. Procure perfis de humoristas, de pessoas que falam de curiosidades, de viagem, né? Coisas interessantes para distrair o seu cérebro. Não fica focado tanto naquele mecanismo dor, né? Aquela tanta dor, porque isso gera sofrimento. Você precisa distrair o seu cérebro, tá? Até... Então vai no shopping, vai numa pracinha, viu? Sério, Então é isso. Os recados foram esses. Eu agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês.
E eu estou, se tiver um próximo convite, eu sempre estou pronta, estou de pé aí, né? Como diz as pessoas, estou pronta para fazer outra live. Sim, pode me chamar. E é isso aí. Eu desejo uma boa noite de sono para todos, porque o sono é fundamental. Depois daqui, desliga esse celular, todo mundo, e vamos dormir. Doutora, muito obrigada. É sempre muito bom, é sempre uma alegria compartilhar esse momento com você, sempre trazendo muita informação, né, para os nossos seguidores. Muito obrigada. Obrigada a Então, tá, vocês joia. também que viram. Tá bom? Obrigada. Vamos deixar a live salva. E até a próxima. Um Então tá, grande joia. Um abraço, um beijo a todos. tchau, tchau, Tchau. pessoal.